Demora um pouco para entrar. Eu estou no teu perfil aqui no LinkedIn, mas não está mostrando nada. Então, ele demora um pouquinho, tá? Tá. Bom dia. Quem estiver aí, se alguém estiver assistindo, a gente está tentando entrar ao vivo aqui. É porque nesse aqui a gente está ao vivo, né? No StreamYard. E no LinkedIn eu não estou conseguindo, porque diz que ia direto. Já está aparecendo para mim aqui, Cíntia, no LinkedIn. Já, só que com delay, tá? Então, pessoal, desculpe a confusão aí no início da nossa live, mas é a primeira vez que a gente faz uma live aqui no LinkedIn, eu e a Vanessa Massaferro, que estamos em parceria agora com o projeto de Hard Skills, e hoje a gente vai apresentar para vocês um pouquinho sobre esse projeto, mas mais do que apresentar o projeto, é falar de como que a gente chegou até ele e o que está acontecendo para que a gente olhe para isso. Então, a gente está percebendo hoje cada vez mais as empresas, as pessoas exaustas, as pessoas sem conexão umas com as outras e sem conexão com elas mesmas. E isso impacta diretamente no resultado da empresa e na vida das pessoas. A gente está com a NR1 aí já em vigor, né, essa semana, e ela está nos forçando a olhar para isso de uma maneira que a gente nunca olhou. Porque antes a gente percebia que até tinham ações, mas ações que não traziam mudanças concretas, aquela ação um pouco para apagar incêndio ou aquela medida paliativa que as empresas tomavam para que as pessoas continuassem produtivas, mas nem por isso elas deixavam de estar com os mesmos sintomas de antes, né? Com estresse, com burnout, com ansiedade, com dificuldade nas relações, com conflitos no trabalho, e tudo isso a gente percebe, a gente sabe que impacta no trabalho. Estou aqui, então, com a Vanessa Massaferro, como a gente entrou meio confusas aqui, a gente nem se apresentou, então, para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Suplicy, a Vanessa Massaferro é minha parceira, e eu vou deixar com você, Nessa, para a gente falar sobre esse modus operandi, né, que as pessoas estão, que é o modo sobrevivência. Sim, Cíntia, bom dia a todos. Me chamo Vanessa Massaferro, eu e a Cíntia, a gente está em parceria aí com esse projeto, né, e muito das nossas vivências, né, no corporativo, como consultora, até mesmo como executiva, e a gente percebe muito essa questão do modo sobrevivência, né, que é o que? O cérebro límbico atuando, né, que é controle ou fuga. Então, quando a gente está no modo sobrevivência, a gente costuma mais reagir do que pensar de forma estratégica e agir, né, com presença, com consciência. E a gente vê hoje muitos líderes, apesar desses problemas, né, de ansiedade, burnout, depressão, estarem crescendo a cada ano, a gente percebe que muitas lideranças, né, não estão operando com alma, com propósito, com um sentido genuíno e claro, né? E isso nos faz observar o modo de sobrevivência, ou seja, cumprindo meta a qualquer custo, acelerando processos, pulando etapas, né? E usando a tecnologia como um meio e não como uma ferramenta que vem auxiliar, né, para uma alta performance. Então, de novo, né, para vocês, né, observarem isso no dia a dia, é um detalhe, assim, o líder que reage, ou até mesmo, né, a equipe, quando ela reage, é o modo sobrevivência. Por quê? Porque é o cérebro límbico ativado, ou seja, é
aquele momento, né, de controle e fuga o tempo todo, aquele alerta o tempo todo. E quais são os efeitos disso a longo prazo, né? Então, existe o excesso de estímulo, uma sensação de urgência constante, de que não vai dar tempo, de que o dia começa e quando termina precisaria de mais algumas horas para finalizar o trabalho. Um dos pontos essenciais que eu coloco é a dificuldade de presença, porque é na presença que a gente costuma ser estratégico, né? Esse estado de presença, de poder decidir conscientemente, e não através da reatividade, né? Isso também, Cíntia, denota relações superficiais, que é uma das coisas que a gente observa muito, né? A dificuldade de relações entre líderes e liderados, né? Entre pares, entre a alta gestão. Então, quando existe, né, essas relações superficiais, vem também a perda da escuta. As pessoas, elas estão perdendo o hábito de escutar. E aí voltam de novo, né, esse momento de controle e fuga. Por quê? Por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Se você não estiver em presença, o que acontece? Você já está reagindo, pensando na resposta que você vai me dar. Ou seja, você deixa de escutar o que eu estou falando para já reagir em resposta. Isso é muito comum, né? Principalmente em reuniões, principalmente no dia a dia das empresas. E a segurança psicológica, ela fica abalada. Por quê? Eu não consigo me expressar, eu não consigo falar, eu não consigo ser ouvida, né? E quando isso acontece, existe, né, as relações elas passam a ser superficiais. Por quê? Porque cada um está defendendo ou cada um está vivendo aquilo que ele está sendo demandado, né? E é muito difícil, a gente observa, né, construir, não só construir, mas sustentar culturas com líderes desconectados, emocionalmente desconectados, né? Então, Oi? Não, pode terminar e conclua. Então, quando a gente encontra, né, profissionais desconectados com a vida, é uma cascata de problemas, né? E essa desconexão, ela acontece não só no trabalho, ela acontece na vida, né? Então, isso é muito delicado, porque a gente vive um momento onde parece que a vida perdeu sentido, né? As pessoas performam, tem líderes brilhantes, empresas, né, brilhantes, né, pessoas que se comprometem, que estudam, mas no dia a dia, essa desconexão, não só, né, com a vida, mas com o trabalho, geram problemas ainda maiores, né? E você trouxe a questão da NR1, né? A NR1, para mim, ela vai além da empresa, né? Que é algo que já está, o coração, né? Ele já está gritando há muito tempo, e as empresas realmente não têm programas, né, efetivos, né? Ou até têm programas efetivos, mas que não se sustentam ao longo do tempo, né? E aí que a gente vem trazendo as hard skills, né, que são competências mais profundas, né, do que a hard skill, do que a soft skill, que são muito trabalhadas hoje nas empresas, né, onde a gente fala de técnica, de comportamento, mas as hard skills, né, elas vêm sustentando valores profundos, elas vêm trazendo um pouco mais de corpo, de profundidade, de reconexão, para que as lideranças elas consigam entregar resultados, mas ao mesmo tempo que elas se relacionam no dia a dia nas empresas, né, Cíntia? Vou falar um pouco, né? Você trouxe dois pontos aqui que eu queria comentar. Um deles é a questão da presença, né? Eu vejo isso no dia a dia, que seria a presença, a competência profunda, a hard skill, que a gente mais dá atenção, né? Porque é a partir dela que a gente consegue desenvolver as outras coisas. Mas você falou desse diálogo, né? Se eu não estou presente, eu não discuto, normalmente as pessoas estão pensando só em si. E
E é muito comum a gente ver, quando você está falando alguma coisa, a pessoa que está junto de você, que deveria estar escutando, já está pensando numa resposta. Ela já está pensando no que ela vai responder. Então, se ela já está pensando no que ela vai responder, ela perdeu metade do que você falou. Então, é uma coisa simples, né? Se eu estou numa empresa e eu sinto que eu não sou ouvida pelo meu líder, eu já perco a minha motivação para aquilo na hora, né? Porque eu sinto que eu estou sendo... Não, ele está priorizando outras coisas, ele está querendo me dispensar logo. E aí tem muito a ver com a segurança psicológica que você falou, né? Mas vamos falar para o povo aí o que são as hard skills. Eu gosto muito de entrar nesse tema hard skills com aquela frase famosa que muita gente conhece, que é da Minosh Kafir, que é aquela no passado os empregos dependiam dos músculos, hoje eles dependem do cérebro e no futuro vão depender do coração. Para mim, já dependem do coração, né? A gente já está percebendo isso, que não tem mais como sustentar se a gente não pensar em nós e no outro. Então, vamos entender essa frase aí para poder explicar o que são as hard skills. Então, no passado, os empregos dependiam dos músculos. O que quer dizer isso? Quer dizer que são as competências... Diga, se queria falar alguma coisa? Não, pode falar. Eu não achei que eu pudesse estar muda, sei lá. Que são as competências técnicas, né, de como que eu vou fazer, e isso a gente nunca vai abandonar, a gente precisa dessas hard skills, né, para poder desempenhar esse papel técnico dentro da empresa. As soft skills, que tem muitas tendências aí de RH, nomeando quais são as soft skills do futuro, né, que as empresas têm que trabalhar, elas são o comportamento, como é que eu me comporto, o que eu preciso desenvolver para estar nesse cargo de liderança, o que eu preciso desenvolver para poder ser mais produtivo, aumentar minha performance. E as hard skills, que são as competências do coração, competências profundas, que a gente chama, são aquelas que definem quem você é, são as competências do ser, né, da minha essência, que vai fazer com que eu me conecte melhor com as pessoas, comigo, né, me conheça melhor, me conecte melhor com os outros, e aí sim consiga um ambiente de trabalho mais saudável, menos tóxico, com mais proximidade, mais produtivo, sem tanto conflito ruim, né, porque o conflito ele é bom para avançar, sem tanta fofoca, sem tanta briga, sem tanto estresse, uma coisa mais leve, né? Onde as pessoas trabalhem juntas, onde elas colaborem e não gerem competição, né? São competências humanas profundas, que a gente chama, que sustentam esses ambientes, que os ambientes eles se tornam mais saudáveis, mais seguros ao longo do tempo. E quando a gente fala, algumas hard skills, elas também são soft skills, né, como Sim. A comunicação, a criatividade, a gente também vê nesse campo de soft skills. Mas a gente vai além, tem escuta profunda, não é somente escuta, né, é a presença, é aprender a ter inteligência espiritual, é aprender a ser autêntico, é você conseguir performar como líder, ter firmeza, mas também ter essa leveza e não perder a sua essência, porque a partir que a pessoa deixa de ser quem ela é para poder performar, ela não se conecta tanto com os outros, e com o tempo ela vai perdendo o brilho, né, que a gente vê muitos profissionais ali só operando no modo automático, como você trouxe no modo sobrevivência ali. Trabalhar com autorresponsabilidade também, então são várias competências que ajudam nessa conexão com o eu e com o outro, e melhoram os ambientes, né? A gente traduz
essas competências para o meio corporativo, né, a forma como a gente trabalha com elas, é através de experiências reais que conectam as pessoas, onde você tira um aprendizado e você consegue visualizar isso no seu dia a dia. Então, a presença, você pode aprender uma técnica, então eu vou aprender uma técnica para poder respirar, só que quando eu estou operando no piloto automático, eu não consigo aplicar essa técnica, eu não consigo lembrar disso. Então, o que eu vou fazer no meu dia a dia para que isso que eu aprendi se sustente, né? Sim. Você trouxe, de novo, né, a gente está falando bastante de presença, que é a hard skills que a gente trabalha no programa todo, né? Ou seja, de tão importante que ela é, porque se a gente faz no automático, a gente não está na presença. E a presença, eu entendo, assim, que é uma das coisas que a gente trabalha muito é a respiração, né? A partir do momento que você respira conscientemente, você está presente. E estando presente, o cérebro oxigenado, a gente pensa melhor. A gente é aqueles 3 segundos antes de reagir, né? Você puxou uma respiração, você já não reage, você já consegue pensar com mais clareza, né, para poder fazer uma devolutiva em consciência. Então, quando você traz, né, Cíntia, essas competências profundas, e é justamente isso, né? E a gente também consegue linkar com os valores pessoais de cada um. Porque o que eu vejo muito hoje é que as pessoas, foram em inúmeras reuniões e conversas e feedbacks, as pessoas, elas não sabem os seus valores. Quando você pergunta qual que é seu valor essencial, o que é importante para você, o que é inegociável, muitas pessoas não sabem responder. E aí a gente detecta, de novo, né, a desconexão de si. Então, as hard skills, ela vem muito nesse momento, né, porque quando a gente traz a palavra coração, as pessoas entendem isso como muito emocional, como permissivo, né, como ser muito paizão ou mãezona na liderança. Então, assim, as pessoas, eu entendo que quando a gente traz, né, competências do coração e fala de presença, de vulnerabilidade, de coragem, de generosidade, que também são algumas das hard skills, as pessoas confundem isso. E hoje existem inúmeros estudos na neurociência que trazem, né, a importância da coerência cardíaca cerebral. Então, hoje já existem, né, muitos movimentos e técnicas dessa respiração cardíaca cerebral. Por quê? O nosso coração, né, essa região do coração, comprovado já cientificamente, tem 40 mil células a mais do que o nosso cérebro. Então, quando a gente traz, né, a respiração consciente e o problema ou a situação para essa região cardíaca, a gente está muito mais alinhado e coerente. Porque o cérebro, né, esse cérebro físico, ele é como um sistema. É através do que a gente sente, né, quando a gente pensa e sente, e traz isso em alinhamento, existe a coerência. Então, uma das coisas, né, que a gente trabalha muito nas hard skills é isso, é trazer pro coração, o coração processa e, a partir daí, vem através do cérebro, que é o que onde a gente manifesta, né, as nossas ações. A gente precisa do cérebro físico para isso, né? Como um computador mesmo, né? Então, a gente processa a informação aqui e o nosso cérebro ele executa. Então, essa desconexão vem muito disso, porque a gente está operando muito no cérebro, ou seja, e o cérebro ele opera com o que é conhecido. E quando a gente traz para aquilo que não é conhecido, que é o nosso inconsciente, aí entra o coração. E a gente vem despertando essas competências com consciência para que as nossas decisões estejam mais alinhadas com quem somos.
como você bem trouxe, hard skills tem a ver com o ser, não com o fazer ou com o comportar-se. É a reconexão consigo, a reconexão com o outro e a reconexão com o todo. Deixa eu só fazer uma pausa aqui nessa. A tua voz ela está ficando abafada. Eu acho que talvez se ficar mais perto, ela fique melhor. Melhorou? Melhorou. Perfeito. Então, retomando, né, trazendo um exemplo assim bem real, né, de uma empresa que a gente já está atendendo, né, onde a gente pegou um grupo de líderes, né, extremamente competentes, mas a gente percebe uma aceleração muito grande, né? Ainda mais, a gente está falando de diversos segmentos, indústria, empresas de tecnologia, e a gente percebe uma dificuldade grande de as pessoas terem conversas difíceis, né? Então, eu cito um exemplo recente, né, de uma empresa de tecnologia que a comunicação, né, era um calcanhar de Aquiles. Então, eles faziam as reuniões de construção de projetos, o dia a dia da empresa, mas eles não conseguiam aprofundar na comunicação, não conseguiam. Mesmo as sócias da empresa, entre elas, não conseguiam aprofundar na comunicação, porque tinha medo, né, de ir muito a fundo, da sócia espanar, né? Então, essas conversas difíceis, assim, sempre eram evitadas. E a partir do momento, né, que a gente trouxe clareza, trouxemos as hard skills em experiências práticas, né, porque isso que é o legal, né, do nosso projeto, onde a gente traz experiências vivenciais e reais para que as pessoas, as lideranças conseguem, né, levar isso para o dia a dia de uma forma orgânica e natural. E então o contato, né, com a natureza, exercícios de presença, de colocar eles em situações, né, de vulnerabilidade, trabalhar a escuta profunda através dessas práticas disruptivas, né, trouxe mais humanidade, né? Eles conseguiram olhar uns nos olhos dos outros, eles conseguiram falar o que estava engasgado há muito tempo. Então a gente criou um ambiente seguro, né, onde eles puderam ser eles mesmos, né, e era interessante, né, que no começo tudo é muito, né, a desconfiança, será que eu posso falar realmente, será que eu não vou ser demitido, será que eu posso realmente ser eu mesma nessa situação, né, e ao longo do trabalho a gente foi percebendo, né, essa permissão, essa sensação de que eles foram adquirindo o pertencimento, que eles podiam falar. E foi tão transformador, assim, que hoje, acompanhando, né, essa empresa, o clima mudou completamente, Cíntia. Eles passaram, para você ter uma ideia, 15 dias, como é uma empresa de tecnologia e eles trabalham mais de forma assíncrona, né? Eles criaram um ritual de se encontrar para trabalhar juntos uma vez por mês. Eles se encontram na natureza, eles fazem atividades juntos, né? Então, a relação, não só na empresa, mas a relação pessoal deles, assim, se fortaleceu incrivelmente e os projetos estão fluindo de uma forma, assim, muito mais orgânica, com muito mais presença, com muito mais consciência, e as conversas difíceis hoje não são mais difíceis, são conversas de construção, são conversas de alinhamento que, enfim, a empresa está voando. Sabe que eu penso, estou ouvindo, né? A gente tem alguns cases interessantes. E esse teu me faz pensar, talvez quem esteja ouvindo agora, que, poxa, mas então tá, então tem N treinamentos de comunicação não violenta, conversas difíceis, mas qual que é a diferença? Por que isso é uma hard skill? Porque uma coisa é você aprender a técnica,
a outra coisa é você conseguir aplicar no dia a dia. Então, tem líderes que eu conheço que, assim, tem um currículo sensacional, já fez formação em diversas coisas, até PhD quase em comunicação. Lembrando, só para ficar claro, que as hard skills, elas não se restringem à comunicação, é que a gente está falando agora. Então, como é que é? Eu aprendo, mas e aí, no dia a dia, eu sou engolido, eu engaveto o meu treinamento e fica tudo na teoria e nada na prática. Então, o que a gente traz é essa nova forma de aprender, que é, além de ser através da experiência, a gente prepara todo o ambiente para que as pessoas possam, de fato, mergulhar ali e acompanha essas pessoas para que elas possam aplicar na prática aquilo. Então, é esse ambiente seguro que é formado, que faz com que as pessoas destravem o que elas precisam para viver essa comunicação. Porque quando eu tenho isso como hábito, é mais fácil do que quando eu lembro de uma técnica, peraí, agora eu preciso aplicar aquilo, porque as pessoas não lembram. Então, por isso que a gente fala que a presença é tão importante, né? Porque é ela que vai te dar a condição de aplicar esse aprendizado. Ela e mais um monte de coisa, né? Dentro do programa que nós temos, que é uma experiência de hard skill, a gente trabalha toda a jornada do aprendizado. Então, o que a pessoa precisa ter antes, durante e depois, para que ela sinta, para que ela se envolva, para que ela se sinta segura e para que ela saia de lá com algo forte. Não é jornada curta. Para desenvolver as hard skills, são jornadas longas, e as pessoas hoje não têm tempo de parar, elas querem algo rápido, né? Porque eu preciso desse treinamento que a minha liderança precisa, e quer que a gente faça mágica em um workshop de 4 horas, as pessoas saibam de lá sabendo tudo e aplicando. E não é assim, porque o ser humano não funciona assim. Eu tenho uma vida inteira funcionando de um jeito, não é em 4 horas que eu vou mudar a minha maneira, por isso que tem que ser longo. Então, muitas pessoas podem não gostar disso que eu estou falando agora, mas é necessário, né, que seja um programa médio ou longo para que a gente consiga acompanhar, para que a gente consiga medir, para que a gente consiga criar esse ambiente para que as coisas floresçam. Então, nós estamos falando de cultura, né, de mudança cultural, porque é quando você faz algo com o líder que isso impacta diretamente a equipe e impacta diretamente a cultura da empresa, né? Tudo muda quando você muda. E aí, para finalizar, porque a gente já está se alongando aqui, essa primeira live, dá vontade de falar tudo para vocês, né? E nós não podemos, porque senão o pessoal começa a sair e tal, mas a gente vai trazer essa questão de que a liderança do futuro, ela, por mais que pesquisas estejam apontando as competências do futuro, que é você estar, né, como que a tecnologia pode ajudar os líderes, tudo isso está certo, mas é além disso. As pessoas estão precisando se desconectar para conseguir se reconectar com elas mesmas e com o ambiente. Então, não é através da IA, não é através de programas ágeis e longos que a gente vai conseguir essa reconexão. Eu costumo dizer que é voltando às raízes. É a gente ir para o mato, mexer na terra, ouvir passarinho cantando, mexer em coisas, fazer, produzir. É só assim que a gente vai conseguir se olhar e se enxergar. Então, por isso que a gente chama de competências profundas, porque é uma transformação profunda, e são competências da alma ali, que normalmente não são trabalhadas, né? Apesar de algumas serem, mas a forma como isso é trabalhado é diferente. Então, o futuro é desses líderes, capazes de gerar essa segurança psicológica, capazes de sustentar um ambiente estressante, de conflito, e mesmo assim ele está equilibrado para lidar com aquilo, e a gente encerra, né, se você quiser encerrar também com alguma fala nessa, mas dizendo que elas não são uma tendência
como muitas coisas aparecem, né? Elas estão aqui realmente para ficar, para se posicionar como algo primordial, porque as pessoas são o principal ativo de uma empresa. É nelas que a gente precisa investir. A gente precisa criar uma cultura de fato saudável, que transforme as pessoas e que faça com que elas operem com performance, mas sem perder o brilho no olho. Eu encerrei por aqui. Nessas tem algumas palavras finais. Não, basicamente é isso, Cintia, você falou tudo, né? A gente acredita muito, né, nessa liderança do futuro, por isso que a gente está nesse projeto e eu também sou prova disso. E eu digo, essa reconexão com a natureza, ela é como um caminho de volta para casa. Essa reconexão, ela é importantíssima para que a gente realmente consiga, de forma alinhada, coerente, sustentar esses ambientes, porque a tecnologia não substitui as emoções, né? Então, pode vir a IA que vier, não existe um coração pulsando, né, dentro da IA. Então, só queria finalizar, né, nesse sentido que o futuro realmente são das lideranças que voltarem a se reconectar consigo mesmo e sustentarem essa humanidade ao longo do tempo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Muito bom. Bom, a gente pretende fazer lives aqui agora falando mais sobre as hard skills. Hoje foi só para a gente apresentar um pano de fundo para vocês, né, um pouquinho do que é, mas a gente pretende se aprofundar aqui no LinkedIn. Essa foi a nossa primeira, então o começo foi meio confuso. Quem entrou depois, acompanhou um pouquinho, pode ver depois essa live. A gente vai colocar também no canal do YouTube, nós temos um canal lá também de Hard Skills, acho que é Hard Skills Experience, o canal. Temos no Instagram isso também, para quem quiser acompanhar. E vão acompanhando aqui, deixando suas perguntas, entrando em contato conosco no direto, no LinkedIn ou nas nossas redes sociais. A gente está aqui para ajudar. E um bom dia para vocês. E final de semana está chegando, aproveitem. Beijo, Nessa, até a próxima. Beijo, até. Tchau, tchau. Tchau. Terminando a transmissão.